a lei e a graça. Dizei-me, vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Gálatas 4:21. Não é incomum que mesmo crentes que desejam viver na graça e que afirmem que estão vivendo na graça, sejam encontrados vivendo sob a lei e não na graça. Isto é resultante de uma mentalidade legalista ainda não renovada e educada pela graça de Deus. É possível se pensar que devemos viver na graça simplesmente para guardar os mandamentos da lei, quando na verdade viver na graça é muito mais do que isso. Por exemplo, onde se encontra escrito na lei de Moisés que os servos de Deus devem crucificar o velho homem, renunciar ao ego e carregarem diariamente a sua cruz. Não há tal registro nos mandamentos dados a Moisés, mas são mandamentos que foram dados por Cristo para aqueles que pretenderem viver de fato na graça. Onde na lei se ordena o amor aos inimigos e a completa renúncia aos direitos naturais, como por exemplo oferecer a outra face a quem nos fere. Então, para não citarmos outros mandamentos de Cristo, só dá para constatar que viver na graça é muito mais do que cumprir os mandamentos da lei. E não há nenhuma contradição nisto, porque nosso Senhor veio a este mundo, conforme Ele mesmo declarou, para cumprir a lei, ou seja, para completá-la e aperfeiçoá-la, não apenas pela realização do que era exigido pela lei naquilo que Ele fez e cumpriu em si mesmo, como por exemplo os mandamentos cerimoniais da lei, como também para acrescentar o que faltava à lei, no tocante ao modo de vida que se exige dos filhos de Deus. Por isso, nenhum mandamento da lei de Moisés deve ser omitido no ensino da igreja, como também não devem ser revogados, nem sequer um tio ou jota da mesma. Mas daí, a se julgar que somos chamados por Deus para simplesmente nos ocuparmos de cumprirmos prescrições legais, sem levar em conta a disposição de alma e espírito, santificados pelo Espírito Santo, que se requer de nós, em primeiro lugar, é ficar muito longe do seu objetivo em relação a nos ter tornado seus filhos por meio da fé em Cristo Jesus. Deus nos salvou para um relacionamento de amor com Ele e uns com os outros no corpo de Cristo. Para tanto é necessário nascer de novo do Espírito Santo, ser transformado progressivamente pelo mesmo Espírito e se dedicar à prática da Palavra de Deus pelo exercício da vigilância e da oração constantes no poder do Espírito Santo. Quando se vive e se anda no Espírito Santo, se cumpre o que Paulo afirma em Gálatas 5:18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E por que isto? Porque contra o fruto do Espírito Santo não há lei, como ele afirma em Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. De fato, nenhuma lei, nem mesmo a de Moisés, pode condenar o crente que tem tal fruto do Espírito. Quando não se tem o Espírito Santo ou não se anda no Espírito, o que prevalece é a natureza terrena. E então, quando alguém tenta cumprir a lei em tal condição, por maior que seja o seu esforço e sinceridade, o que se terá é o homem carnal tentando viver o que é espiritual. E não há, portanto, qualquer proveito nisto para se agradar a Deus. Por isso nosso Senhor disse que a carne para nada aproveita, porque o que é gerado pela carne é somente o que é carnal, uma vez que a vida espiritual somente pode ser produzida ou gerada pelo Espírito Santo. Como se lê em João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Assim, para se ter vida eterna, para se ver as coisas relativas ao reino de Deus, é necessário nascer de novo do Espírito Santo e andar no Espírito. Por isso que nosso Senhor disse a Nicodemos se aplica a qualquer pessoa. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. João 3,7. De modo que o mais esforçado dos homens,
em sua tentativa de agradar a Deus, estando sob a lei e sem ter nascido de novo do Espírito Santo, por não ter crido em Cristo, o que conseguirá com isto, a parte de toda a sua sinceridade, é permanecer debaixo da ira de Deus, conforme nosso Senhor afirmou. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.